Como é o nome dele? O nome dele é Manezinho Araújo. Manezinho Araújo foi um importante artista, músico, artista plástico, um homem das artes, que deu uma contribuição importantíssima para a cultura e a música brasileira. Nasceu no Cabo de Santo Agostinho, aqui no estado de Pernambuco, e foi um homem importante durante a década de 30, 40 e 50, foi um dos mais influentes homens da rádio brasileira, trabalhou muito tempo na Rádio Nacional, e que tem várias músicas gravadas e que tem uma contribuição muito bonita, um homem que é conhecido como Rei da Embolada, mas não era um homem só da embolada, era um homem que fazia frevo, coco, samba, outros estilos musicais, e que tem uma música reverente, uma música bem elaborada, mesmo sendo uma música de cunho muito popular, mas é uma grande contribuição para a música brasileira, para a música aqui do estado de Pernambuco, que inclusive não valoriza, não reconhece Manezinho Araújo no esquecimento na sua cidade natal, que é o Cabo de Santo Agostinho, que não tem de fato feito basicamente nenhuma forma de trazer esse nome para que de fato ele seja colocado no lugar que ele merece. Eu acho que é importante inclusive ressaltar aqui no estado de Pernambuco o disco do Geraldo Maia. O Geraldo Maia faz um disco lindo, que é uma homenagem bonita, o Ladrão de Purezas, que são músicas que o Geraldo canta do Manezinho Araújo e muito bem feito, um disco maravilhoso, que eu acho que é uma bela homenagem. O José Teles também lança um livro pela Bagaço um pouco depois e que é um livro bonito também, que coloca o nome do Manezinho Araújo como ele de fato merece ser colocado, mas infelizmente ainda é um nome esquecido, relegado ao esquecimento e que a gente precisa resgatar. Aliás, é bom dizer que o Manezinho Araújo faria amanhã, 27 de setembro, 110 anos. Então é um nome que de fato o estado e a cidade do Cabo de Santo Agostinho têm um débito e esse débito precisa ser pago. A gente espera que a sociedade reconheça e agradeça isso. Reforçar o convite para o debate sobre a vida e a obra de Manezinho Araújo no Teatro Barreto Júnior neste domingo. Conclamamos educadores, alunos e a sociedade em geral. Manezinho, ele é página marcante na história da música popular brasileira, né? Vocês vejam, o Nordeste ficou muito conhecido em duas épocas principais. Eu diria três épocas. Primeiro, na época dos Turunas da Mauricéia, que levou para o sul do país a música regional, principalmente as emboladas, e com ele Minona Carneiro, que seria o professor de Manezinho Araújo, né? Alguns anos depois, Manezinho chega no Rio de Janeiro e também divulga a embolada, né? E então cresce mais ainda a importância da música regional nordestina no centro-sul, no eixo Rio-São Paulo principalmente. E Manezinho foi um dos seus divulgadores e fez sucessos enormes, por exemplo, Como é o Nome Dele, né? Que é um sucesso. Pronto Vai Valente, que foi um dito popular que começou na Segunda Guerra Mundial e até hoje ainda no interior se diz Pronto Vai Valente, ainda existe isso, quer dizer, foi muito marcante, exato. A história daqueles que iam para a FEB, né, para a guerra, né, e aí o caboclo gozação dizia Pronto Vai Valente, vou para a linha de frente. Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Tava na feira da pistola. Bem, talvez uma das primeiras, não digo que foi a primeira, que eu devo ter dado bom dia a ele, ou boa tarde, eu não lembro a hora que cheguei, e conversei um pouco com ele, eu não quis chocar, aí pergunto para ele, Manezinho, você tem ódio do Cabo? Tem algum ressentimento do Cabo? Ele disse, não, eu não tenho nada contra o Cabo, até porque eu nasci no Cabo, mas saí do Cabo com 4 anos e fui morar em Casa Amarela. Depois que eu já estava aqui no Sudeste, eu já era um nome, eu voltei para identificar minha casa e não mais conheci.
Eu era um cidadão anônimo no meio do povo, ninguém me conheceu. Uma palestra, um bate-papo, vai ter filmagem de Manelzinho, a participação em filmes, a obra dele, para você ouvir as músicas que temos acesso a ele, você vai ter acesso também, livros de Manelzinho, a culinária dele, a obra, a pintura, Manelzinho em todos os sentidos, é assim que diz a chamada do Cabo para o Mundo. E o Alexandre Neri fez aí um trabalho de pesquisa grande e fala das pessoas que fizeram parte da vida de Manelzinho, que ajudaram Manelzinho Araújo, pessoas importantes na vida de Manelzinho Araújo. Será contado amanhã também isso. O Domingo Sábio vai estar também dando sua contribuição, seus depoimentos, falando mais um pouco da música, porque a música corre no sangue do Domingo Sábio, né? No meu caso, vou participar também falando da questão do rádio, como surgiu o Manelzinho Araújo e por que ressurgiu no rádio. Quando chega o verão e aperta o calor, transpira-se tanto que é mesmo um honor. Para então se manter o asseio corporal, é preciso se usar um sabonete batatal. Manezinho Araújo é uma dessas personalidades que surgem a cada 100 anos. Ele deveria constar nos currículos dos cursos de apreciação musical, dada a sua trajetória como compositor e as dezenas de discos que gravou. Para além do sucesso feito no segmento de música, Manezinho Araújo também teve participação no cinema em pelo menos 22 filmes da Atlântida. Produziu crônica para a imprensa escrita, a certa altura da vida criou um restaurante, fez sucesso com um restaurante, a certa altura da vida resolveu pintar, fez sucesso também com pintura de estilo primitivista, de forma que a gente não pode se dar ao descuido de desconhecer a obra dessa figura, né? Que inclusive resolveu deixar a carreira musical no auge, por entender que não faz bem ao indivíduo apelar para se manter no sucesso durante toda a vida. Ele entendia que o sujeito precisava saber a hora de sair, então ele escolheu exatamente o auge do seu sucesso musical para deixar a carreira. Então, para quem não conhece, vale a pena mergulhar na obra, na biografia e em toda a produção desse pernambucano do Cabo de Santo Agostinho chamado Manuel Pereira de Araújo. Mané. De frente, que vai valendo, salinha de frente. Tava na feira da pistola, um cavinote, moleque deu um pinote, me chamou, pode me dar. Eu pego no meu punhal, enfia a faca, o sangue pula, moleque, você não pula pro mané do arraiá. Há tanta coisa para se falar de Manezinho Araújo que a gente fica até bebo, sem saber por onde começar e por onde falar. Mas o que a gente fez aqui hoje foi um pequeno vídeo, um doc, né? Para que essa data de hoje, 27 de setembro, não passe em branco. Hoje, se vivo, o Manezinho Araújo estaria fazendo 110 anos. E 110 anos tem muita história. Ele que até os 83 anos viveu de forma plena, da forma que quis, fez o que quis, como quis, enfim. O que a gente ouviu aqui falar com Nelino Azevedo logo no começo do vídeo, fazendo um resumo da passagem de Manezinho Araújo na década de 30, 40, 50, né? Depois com o Mestre Uruda, depois a Orquestra Sapucaia, numa homenagem linda que fez em 2010, Abidoral, que foi um dos grandes responsáveis de trazer de volta a musicalidade de Manezinho Araújo lá no Cabo de Santo Agostinho, que falou também. Enfim, Mestre Uruda, Mestre Domingos Sávio, que é um grande pesquisador e comandou aquela Orquestra Sapucaia linda, numa homenagem, como eu já falei aqui, né? Enfim, depois falou de novo aqui pra gente. E Jael Felipe já falava de Manezinho Araújo. Ele registrou no livro Histórias do Cabo, lá na página 130, 131, quando fala de artistas, musicistas, ele fala lá de Manuel Pereira de Araújo, né? Manezinho Araújo. Ele reconhece Manezinho como um artista cabeça, como tem que ser, né? O pai dele morou lá, trabalhou na Gretchen West, se aposentou na Gretchen West,
lá. E Manezinho viveu até os 4 anos de idade, depois veio para Casa Amarela, como teve relatos aqui que foram falados. Mas o importante é que ele conheceu o Menino Carneiro e foi o maior divulgador da cultura nordestina, não só da música, mas da culinária nordestina também, né? Então lá em 1954, quando ele saiu da música, depois de 24 anos na música, ele já tinha gravado mais de 100 músicas. E naquela época não era assim de gravar um LP com 6 faixas, 12 faixas, era uma música, 2 músicas. Ele gravou muito, tanto embolada, como samba, como valsa. Foi um grande compositor. E foi escritor também, escreveu em revistas, falando de algumas produções de falsos artistas que eram embutidos no sistema radiofônico daquela época, e ele saiu mais por causa disso, da música, né? Entrou no rádio, foi produtor de rádio, escreveu para rádio, enfim, quando cansou, foi pintar. E aí foi um dos melhores pintores que esse país já teve, tendo o quadro dele lá na França, em Portugal e aqui no Brasil, né? Manezinho Araújo foi tudo isso muito mais. E se ficarmos nessa de história de espanhol, de Pison, de não sei o que, sem reconhecer o que de fato é nosso, vamos ficar perdidos nessa inércia que é, até hoje, a cultura cabense, que é uma das mais ricas do país. Então, Manezinho Araújo está vivo ainda em nossa memória, em nossa busca, em nossa musicalidade. Então, viva Manezinho Araújo aos seus 110 anos e obrigado a todos que participaram dessa forma linda aqui, contribuíram com esse mini doc sobre Manezinho Araújo. Até mais.